Olá, graça e paz. É sempre bom adorarmos juntos ao Senhor. Muita saudade de fazermos isso presencialmente, mas enquanto não é possível, o Senhor nos tem abençoado dessa forma e eu tenho certeza que tem sido abençoador para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, como tem sido para a minha. Então eu quero convidar você a mais este tempo de adoração voltado para o nosso Deus, para a glória dele e para a nossa edificação. Igreja Batista da Lapa, mesmo distante, conectada a você. Aleluia, vamos juntos celebrar ao Senhor. E eu quero iniciar esse tempo declarando o senhorio dele na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja. Vamos adorá-lo, dizer que ele é bem-vindo nesse lugar, que nós o amamos. Vamos fazer.
sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, de novo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Nesse tempo tão difícil, Deus nos tem abençoado e protegido de uma maneira muito, muito, muito especial. E eu quero louvar ao Senhor pela generosidade dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da nossa igreja e agradecer a cada um de vocês que tem permanecido fiéis nos dízimos e nas ofertas. E agora, como um ato de louvor e adoração a Deus, quero convidá-lo a ofertar, a dedicar ao Senhor este ato de adoração. Receber a glória,
Queridos irmãos, graça e paz. Mais um tempo precioso para meditarmos a palavra do Senhor. Devemos trazer sempre em nosso coração um sentimento de gratidão pelo fato de Ele generosamente nos proporcionar essa experiência virtual de adoração. Ficamos aí tanto tempo sem a possibilidade de nos reunirmos, mas em nenhum momento deixamos de adorar juntos ao Senhor. Um privilégio, um presente do qual nós devemos sempre agradecer. Eu quero convidar você a refletir a respeito de um tema muito especial e também muito pertinente para este tempo. O tema é a diferença de sofrer como cristão. Abra sua Bíblia ou acesse o seu celular na primeira carta de Pedro, capítulo 1, leremos versos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Texto maravilhoso, vamos orar. Deus bondoso, Deus querido, nós nos deleitamos diante da Tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, palavra que cumpre os Teus propósitos, palavra que sustenta o universo, palavra que se manifestou como gente, em carne, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra, desejosos por sermos moldados de acordo com a Tua vontade e sermos inundados da alegria que vem do Senhor neste tempo de sofrimento. Cumpre Teu propósito, faz Tua vontade, glorifica o Teu nome. É a nossa oração, no nome precioso e bendito de Jesus Cristo. Amém e amém. Nessa carta, Pedro fala do sofrimento que o cristão precisa suportar por causa da sua fé. Não é fácil sofrer, principalmente se o sofrimento é injusto ou se o sofrimento é resultado de algo que esteja completamente fora do nosso controle, como é o caso dessa epidemia que o mundo enfrenta e dos problemas que isso tem acarretado a vida de cada um de nós. O sofrimento dos irmãos a quem Pedro se dirigia diretamente era porque estava começando
estava iniciando a perseguição aos cristãos, aos filhos de Deus. O sofrimento que eles estavam sendo submetidos era totalmente injusto. E Pedro então vai escrever essa carta para os irmãos da diáspora para encorajá-los a permanecerem firmes na fé. Ainda assim, mesmo com todos os transtornos que o sofrimento estava acarretando àqueles irmãos, Pedro disse que aquela dor, aquele período de provação, no tempo certo, seria convertido em grande bênção para eles. Na verdade, aquele sofrimento era, por si só, ainda que isso não seja tão fácil de entender, uma bênção. É difícil, meus irmãos, compreendermos coisas como essas. E os fatos da vida, a realidade concreta, dura, do sofrimento e da dor que enfrentamos, tudo isso parece não concordar com aquilo que o apóstolo estava afirmando. Por exemplo, quando consideramos, além de todo o problema que o mundo está enfrentando e nós também, quando consideramos a realidade do norte da África hoje, o norte da África que se tornou praticamente o centro do cristianismo na época que sucedeu ao período dos apóstolos e que foi submetido depois disso a uma perseguição tão dura e tão cruel que um dos pais da igreja, Tertuliano, afirmou que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Por quê? Porque de uma maneira maravilhosa e também inexplicável, não fosse pela ação do Espírito Santo, jamais seria possível compreender como uma igreja que sofre continua a crescer. Como uma igreja que estava sendo submetida a todo tipo de injustiça e crueldade enfrentava tanta dor, fervilhava em crescimento, em vidas salvas, convertidas, regeneradas e testemunhais, como naquele período. Depois de alguns séculos, a história nos conta que a igreja ao norte da África, ela foi simplesmente devastada pelo islamismo. Ainda hoje, nós recebemos por meio de organizações como a Portas Abertas, informações daquela região, de como nossos irmãos de fé passam por pressões, por provações e até mesmo por tipo cruel de violência. Quando o sofrimento é injusto, sem motivo, prolongado, a gente começa a questionar por que Deus permite que coisas assim aconteçam aos seus filhos. O próprio Salomão disse lá em Provérbios 13:12 que esperança adiada faz adoecer o coração. Quem sofre por um tempo prolongado tende a desanimar. E seria assim com todos nós, não fosse a graça e o cuidado de Deus constantemente presente em nossa vida. Mas a questão que eu desejo responder aqui é se sofrer como cristão faz diferença. Porque nós estamos sofrendo nessa pandemia como todo mundo está sofrendo. Mas existe uma diferença. A resposta é sim. Faz diferença sofrer como cristão. Faz diferença confiarmos e termos a nossa esperança em Jesus Cristo no tempo da dificuldade. E eu quero pontuar aqui algumas razões para isso. A primeira é porque na hora do sofrimento,
nós podemos contar e nos lembrar com o fato de que nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade do Senhor. A nossa vida é dele. Ele é Senhor sobre nós, bem como sobre tudo aquilo que acontece conosco. Quando Pedro se referiu aos cristãos, ele usou a mesma palavra que lá no Antigo Testamento era aplicado a Israel, eleitos ou escolhidos, para afirmar este pertencimento, para lembrá-los de que eles tinham um Senhor nos céus, de que a vida deles não era uma vida solta, sem alguém que dirigisse e cuidasse. A salvação deles, assim como a nossa salvação, só aconteceu porque Deus Pai um dia assim planejou. Deus Filho, Jesus Cristo, executou a nossa salvação, conquistando-a na cruz para nós, e o Espírito Santo, generosamente e com seu poder, aplicou pessoalmente a obra salvadora de Jesus Cristo à nossa vida. Foi, portanto, por iniciativa e por ação soberana e exclusiva do Deus Trino que hoje nós podemos dizer: a nossa vida pertence ao Senhor. Deus não nos escolheu pelo fato de nós nos destacarmos. Não foi por nossas boas obras, não foi por nossos méritos ou por uma pretensa bondade, mas por sua graça que é livre e soberana, por sua misericórdia livre e soberana e também por seu amor incondicional. Pedro disse que nós fomos escolhidos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quando foi que aconteceu essa aspersão? Do que Pedro estava falando? Quando vamos lá para o Antigo Testamento, a Bíblia que o apóstolo tinha em mãos, lembramos que nos batentes, nos umbrais das portas das casas dos israelitas no Egito, eles aspergiram o sangue do Cordeiro e por meio do sangue do Cordeiro aspergido na porta, eles foram livrados do anjo vingador. Também lembramos que sobre o povo de Israel no deserto, o sangue foi usado para selar a aliança com Deus. E claro, sempre que um israelita apresentava a Deus um sacrifício, ele o fazia para ser purificado por meio do sangue do Cordeiro que ele oferecia. E também sobre os sacerdotes, sobre os objetos do templo, era aspergido o sangue com a finalidade de consagrá-los para um serviço exclusivo, para serem propriedade exclusiva do Senhor. E Pedro disse mais, que eles e também nós, que fomos escolhidos, o fomos em santificação do Espírito. Isso significa que é o Espírito quem nos escolhe e quem nos separa dos caminhos maus do mundo para estarmos e pertencermos a Deus. Pouco antes de morrer, talvez muitos de vocês se lembrem disso. Dr. Shedd, concedendo uma entrevista, disse que o sofrimento, a dor que ele estava sentindo ali na fase terminal da sua doença, estava sendo útil, muito importante para que ele conseguisse desmamar deste mundo. Portanto, jamais veja o sofrimento como desprezo ou como abandono por parte de Deus. Ao contrário disso, ele é uma evidência de que nós somos de Jesus
e de que nós estamos sendo aperfeiçoados por Ele e para Ele. Há ainda um segundo motivo que mostra como faz diferença sofrer como um cristão. Porque na hora do sofrimento, confiar em Deus faz toda a diferença. Pedro falou aos cristãos da diáspora sobre a vida futura que Deus tem preparado para os seus escolhidos, chamando essa promessa de viva esperança e também de herança que não pode ser destruída, que é incorruptível, que é imarcessível. Nós não somos capazes de ver e nem mesmo de imaginar como será isso, como será a nossa vida na glória. Mas nós podemos confiar, podemos ter a certeza de que não só o nosso presente, mas também o nosso futuro pertence a Deus e está guardado em segurança, em total segurança nas mãos dele. Essa confiança com relação ao futuro faz toda a diferença no momento presente, especialmente no tempo de provação. Deus sabe que nós só podemos receber a promessa futura a partir do momento que estivermos protegidos no tempo presente. Por isso, toda a nossa existência foi contemplada pela obra de Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É por isso que a Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E que lá no livro da vida estão registrados os nomes daqueles que já foram considerados como pertencentes a Deus desde antes da fundação do mundo. Pedro afirmou que os cristãos são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada a ser revelada no último tempo. De certa forma, saber que Deus, o que Deus tem guardado para nós, é tão grande, é tão precioso, acaba que, em alguma medida, nos trazendo algum sofrimento, alguma aflição no tempo presente. Como disse o apóstolo Paulo em outro lugar, que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas à alegria que nos está proposta. Em outro lugar, ele diz que assim como toda a criação que foi submetida à vaidade geme como que em dores de parto, aguardando ansiosamente por sua restauração, nós também gememos. Paulo disse também em Romanos 8, porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Sabemos que toda a criação geme, e não somente ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Portanto, o sofrimento mantém a nossa expectativa com relação à promessa futura e, fazendo assim, nos protege, guarda o nosso coração dos problemas deste tempo presente, porque nos dão a certeza de que em tudo estamos sendo guardados pelo Senhor dentro dos limites do seu reino. E a terceira e última razão que mostra como faz diferença sofrer como um cristão é que na hora do sofrimento, ainda na hora do sofrimento,
nós podemos desfrutar de uma grande alegria. Pedro sabia muito bem que a vida do lado de fora do jardim era marcado por aflições, por dor, por maldade, por ambiguidade, principalmente para os filhos de Deus. Pedro andou com Jesus. Pedro viu Jesus alimentar famintos, dar vista aos cegos, levantar paralíticos, purificar leprosos, ressuscitar mortos e depois ser acusado de fazer essas coisas pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Pedro estava lá quando Jesus foi preso. Pedro viu Jesus ser torturado, ser morto, mas também Pedro foi testemunha. Ele contemplou o Cristo ressurreto. Pedro estava lá quando Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, revestindo-os de poder para, como suas testemunhas, fazerem coisas grandiosas no nome dele, de Jesus. E também como o seu mestre, Pedro experimentou a rejeição, a solidão. Ele posteriormente entendeu bem o que é ser injuriado, preso, açoitado por pessoas que rejeitaram a verdade. Ele sabia que os filhos de Deus não estão isentos de maneira alguma do sofrimento, mas ele também sabia que a alegria da salvação e a esperança da glória é muito superior a todas as dificuldades e as injustiças, as dores que essa vida traz. Às vezes parece que seremos esmagados pelos problemas, mas como disse o apóstolo, isso é por breve tempo. Eles vêm na dose certa para desenvolver a nossa capacidade de amar e de glorificar aquele a quem nós ainda não somos capazes de ver. Portanto, meus irmãos, apesar do sofrimento, nós podemos nos alegrar. Ou, nas palavras traduzidas por Almeida, nós podemos exultar com uma alegria indizível e cheia de glória. Isso é um dom de Deus, e esse dom chega para nós agora como uma degustação daquela recompensa que nos será dada plenamente. Por isso, meus irmãos, se, embora o sofrimento deste tempo presente seja difícil de suportar, se você, além de todos os transtornos e riscos dessa doença terrível, ainda está sofrendo algum tipo de dor ou de injustiça, se você está sendo pressionado sem motivo, se o seu sofrimento, a sua dor tem sido prolongada, tenha certeza de que, mesmo que seja difícil de entender, mesmo que esse sofrimento seja prolongado, ainda que as circunstâncias à sua volta pareçam não contribuir em nada e nem dar sinal algum de que as coisas vão melhorar, temos a promessa da parte de Deus de que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima e todo este sofrimento
no tempo certo, será convertido numa alegria indescritível. Do lado de fora do jardim é impossível não sofrer, mas faz toda a diferença sofrer como um cristão, como um servo de Deus, porque na hora do sofrimento nós temos essa convicção de que pertencemos a Ele, porque na hora do sofrimento nós temos o recurso espiritual, a presença do Espírito que nos ajuda a confiar, a permanecer esperando no Senhor. Na hora do sofrimento, temos o dom do Espírito que enche o nosso coração de alegria, de exultação, e tudo isso faz diferença. Pertencer a Deus faz diferença, confiar em Deus faz diferença, exultar em Deus faz diferença e cura o nosso coração. E isso é tudo. É tudo o que nós precisamos na hora que o sofrimento bate em nossa porta. O Senhor é tudo o que você precisa quando o sofrimento bater em sua porta. Confie nele, se agarre a Ele e descanse nele. Deus te abençoe. Apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar.
Queridos irmãos, uma notícia muito feliz. Retornaremos os nossos cultos presenciais a partir do último final de semana do mês de setembro, dias 26 e 27. E por que esses dias? Porque também celebraremos o aniversário da nossa igreja. Então se prepare para estar aqui conosco neste tempo que será de grande alegria, de muita festa, de muita celebração e poderemos nos ver, ainda que não nos abraçar, mas poderemos estar um pouquinho mais perto uns dos outros e será uma bênção. Aguarde, logo mais nós traremos um pouco mais de detalhes quanto à programação. Deus abençoe a todos vocês.